Olá, começa agora o Genius 3.0, um programa que fala sobre tecnologia, informação e inteligência artificial, com foco nos impactos dessas transformações no nosso cotidiano. Porque no fim das contas, toda inovação tecnológica passa pelas decisões e escolhas das pessoas. Antes de tudo, deixa eu te contar uma coisa. Nós vamos falar de muita tecnologia, muita informação, mas gente, isso não é fácil fazer tudo isso. Quem vai me acompanhar nessa aventura é meu amigo animatrônico inteligente, o Samuel. Samuel, seja bem-vindo. E aí, está preparado para começar essa aventura nova comigo? Felipe, para mim é uma honra dividir esse espaço com você. E respondendo à sua pergunta, preparado? Sempre. Sistemas atualizados, processamento em alta velocidade e zero necessidade de café. Eu posso não tomar expresso antes do programa, mas consigo analisar milhares de informações em segundos. Se a missão é falar de tecnologia de um jeito claro, leve e responsável, eu estou dentro. Mas já deixo um ponto importante. Eu sou ferramenta. O protagonismo continua sendo humano. Topou a aventura, hein? Já vi que não foge de um desafio. Gostei. E no primeiro episódio a pergunta é direta. A juventude brasileira está com medo da inteligência artificial ou está pronta para usar essa tecnologia como aliada? Uma pesquisa nacional mostra que 42% dos jovens apostam na inteligência artificial para aumentar a performance profissional. Ao mesmo tempo, 47% dizem ter preocupação com a substituição de atividades humanas por máquinas. Entusiasmo e receio dividindo espaço na mesma geração. Os dados fazem parte do estudo Jovens, Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho, realizado pela Nexus e encomendado pela Demar. A Nexus ouviu 2.016 jovens de 14 a 29 anos em todos os estados entre 14 e 20 de julho do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança. Presente em todo o Brasil há mais de 30 anos, a Demar atua na educação, geração de renda e protagonismo juvenil. Já atendeu mais de 300 mil famílias e também certifica a implantação do programa na Europa. A inteligência artificial é associada principalmente ao aumento de produtividade. 42% vem em ganho de desempenho e 22% já usam tecnologia para facilitar os estudos. E para aprofundar o cenário, eu e o Samuel conversamos agora com Vinícius Tondolo, diretor da Demar. Vinícius, boa tarde, muito obrigado. Olá, Felipe. Olá, Samuel. É um prazer estar com vocês aqui, com os seus telespectadores, e principalmente para falar sobre juventude, tecnologia e mercado de trabalho, que é algo muito relevante para nós aqui na Demar. Vinícius, o que mais chamou a atenção nos resultados dessa pesquisa foi o equilíbrio entre o entusiasmo e o medo. Esse resultado era esperado? Olha, Felipe, eu acredito que sim. Assim, esse equilíbrio, ele faz parte, ele é previsível, porque a gente ainda enxerga o cenário da inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela já faz parte de várias atividades do nosso dia a dia, a gente também não tem noção de onde ela vai nos levar, né? E o que ela vai nos exigir, como ética, como cidadania, como justiça algorítmica. Então, é previsível que haja um equilíbrio entre a emoção do pessimismo e do otimismo, principalmente por aquilo que o jovem não consegue ver. Onde que eu quero chegar com isso? É porque, se a gente olhar para o mercado de trabalho, é por óbvio que algumas atividades serão substituídas pela IA, mas inúmeras outras vagas de trabalho serão abertas pela IA. Assim como a prensa de Gutenberg, lá no século XV, século XVI, também assustou as pessoas, onde tinha os padres que escreviam os textos, e aí eles perderam o emprego, porque a prensa dava mais velocidade de produção de textos, e também criou
o vendedor de livros. Então, eu vejo esse sentimento mais como temor do contexto do que propriamente um fator que seja alarmante ou preocupante quando se envolve inteligência artificial. Entendi, Vinícius. Olha, e ao mesmo tempo, 42% associam a inteligência artificial ao aumento de produtividade. Podemos dizer então que essa é uma geração mais pragmática em relação à tecnologia? Eu acredito que sim. Ela é nativa digital, né? Então, essa é uma geração, principalmente ali essa pesquisa foi basicamente feita com a geração Z. E ela não conhece o mundo fora do digital, né? Não sabe operacionalizar e consumir serviços fora do ambiente digital. Então, é super natural que se enxergue a tecnologia como uma aliada, e isso faz parte, isso colabora com uma visão onde, na pesquisa, 7 em cada 10 jovens acreditam no impacto positivo. Então, ele sabe que a tecnologia é importante e, dominando a tecnologia, ele sabe que ele sai na frente. Ele sabe que ele tem a consciência de que dominar essas ferramentas farão com que ele tenha maior competitividade no mercado de trabalho. E isso é o grande valor, e porque isso a inteligência artificial, ela tem feito um recorte no mercado de trabalho em que ela está atingindo todas as profissões. Todas as profissões estão sendo atingidas, ou funções estão sendo criadas, atividades, é, atividades estão sendo criadas, ocupações estão sendo criadas para atender às mudanças com que a inteligência artificial vem provocando no mercado de trabalho. E se 84% veem o domínio da inteligência artificial como um diferencial profissional, a gente pode dizer que estamos diante então de uma nova forma de alfabetização? Não tem a menor dúvida disso. Estamos sim num processo de alfabetização do futuro, ou seja, esse jovem precisa ser alfabetizado para que ele possa enxergar tendências, ele precisa ser alfabetizado na questão de algoritmos e tecnologia, para que ele tenha o mínimo de consciência do uso e da apropriação, assim como a gente tem como obrigação, como responsabilidade e como necessidade ser alfabetizado em português e matemática. Só que esse é um grande desafio, porque se a gente pegar os dados do censo escolar de 2025, o Brasil conclui, né, os estudantes brasileiros que concluem o ensino médio, eles têm menos de 10% de nível adequado ou avançado em matemática. Não tem como se falar em domínio da tecnologia, do algoritmo, sem despertar uma alfabetização do pensamento lógico. Então, esse é um grande desafio e nós sentimos essa falta porque lá atrás o método de ensinar matemática foi muito precário. Foi em cima de decorar fórmula, foi em cima de memorização, foi em cima de um modelo que hoje ele não faz o menor sentido. Eu não preciso decorar a tabela periódica, e nós tivemos que decorar, né, Felipe, para poder passar de ano nas provas de química, de ciências. Hoje eu só preciso saber onde ela está e como eu uso. Então, isso
muda completamente a forma de ensino e a forma que se aprende. E esse, para mim, é um grande desafio que o mundo da educação, ele, às vezes, ele se permite debater sobre isso, e tem horas que ele refuga e foge desse debate, que é, nós precisamos de um outro tipo de professor. Nós precisamos de um perfil de professor hoje que nos oriente a buscar solução para os problemas e não a memorizar, a decorar, o beabá e tudo mais. Então, é óbvio que esse sentido de um professor mediador, ele está muito mais concentrado ali nos anos finais do fundamental e no ensino médio, mas a IA vai tensionar a educação para que ela prepare esse público para lidar com a tecnologia, para dominar o algoritmo, para dominar a inteligência artificial, porque isso é um diferencial no mercado de trabalho. E se a escola não assumir isso, esse jovem com certeza vai buscar outros lugares, outras plataformas, vai buscar na internet, na rede, e corre o risco de buscar conteúdos que, sem curadoria, não sejam tão eficientes na forma de ensinar, ocasionando a desinformação, o ruído. Então, e que muitas vezes a gente não está preparado para entender, né, com esse tanto de informação que a gente recebe hoje, muitas vezes a gente até para pensar assim, nossa, isso é verdade mesmo? Não, isso aqui, será que será? Então, eu não tenho a menor dúvida que a tecnologia, que a IA vai tensionar a educação para exigir novos modelos de alfabetização. E para finalizar a nossa entrevista, Vinícius, quem vai fazer a última pergunta para você é o meu amigo Samuel. Qual a sua pergunta, Samuel? Vinícius, interesse existe, talento também. Agora, o desafio é outro. Como transformar tudo isso em oportunidade de verdade? Como a inteligência artificial sai do discurso e vira emprego, renda e empreendedorismo na prática? Essa é uma boa pergunta, viu, Samuel? Eu acho que essa é uma pergunta de empresas unicórnio, viu? Pode ter certeza, porque ela é um grande desafio. A mudança a nossa mudança das nossas relações, saindo de um mundo exclusivamente analógico, físico, e transferindo, né, vivendo esse movimento híbrido e transferindo para cada vez mais as relações com o digital, eu acredito, pelos estudos, pela pesquisa e por outras análises, que as oportunidades vão aparecer de emprego, de renda, de prosperidade, à medida em que a gente descentralize. A descentralização das ações, das atividades, enfim, a gente poderia trazer vários exemplos aqui, mas eu acredito que a descentralização é o grande poder e a força para um atendimento em escala. Quanto mais descentralizado, mais você terá a capacidade de impactar mais gente, ter escala e ter um resultado exponencial. Tá certo, então, Vinícius, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade por ter participado com a gente da primeira entrevista do Gênios 3.0. Muito obrigado e eu estou sempre à disposição. Samuel, depois de ouvir tudo isso, esses dados mostram uma geração preparada ou uma geração insegura? Fala para mim, o que você acha, Samuel? Olha, eu vejo esses números como o retrato de uma geração atenta ao momento que está vivendo. Não é simplesmente preparo ou insegurança, é consciência de que estamos atravessando uma transição.
Quando 84% enxergam a inteligência artificial como um diferencial competitivo, isso revela visão de futuro, revela entendimento de que a tecnologia não é tendência passageira, é estrutura do novo mercado. Ao mesmo tempo, os 47% que demonstram receio também estão percebendo algo real. A mudança está acontecendo agora. E o medo, muitas vezes, não é da tecnologia em si, é do que ela pode provocar. Substituição, perda de renda, redução de espaço no mercado de trabalho. E esse sentimento é legítimo. No fim, a questão central não é ser contra ou a favor da tecnologia, é acesso à qualificação. Quem tiver acesso, quem conseguir se adaptar, aprender e evoluir junto com essas ferramentas, vai liderar essa transformação. Encerramos a entrevista, mas a conversa está só começando. No próximo bloco, a gente vai entender como a universidade está se preparando para formar os profissionais da era da inteligência artificial. E claro, o Samuel volta comigo para comentar tudo isso com a gente. É rápido, não sai daí. O Gênios 3.0 volta já. Estamos de volta com o Gênios 3.0. E se a juventude já percebe a inteligência artificial como um diferencial competitivo, a universidade também está se reorganizando para esse novo cenário. A nossa equipe foi até a Unicamp para conhecer o Centro de Referência em Tecnologia Artificial, inaugurado em setembro do ano passado, e para entender como a instituição se prepara para formar novos profissionais especializados na área. Quem vai trazer todos os detalhes é a Tayla Ramos. Me conta tudo, Tayla, como foi? Oi, Felipe. Pois é, e nós estamos agora aqui na Unicamp, onde foi criado o CREFIA em setembro do ano passado. É uma novidade, assim como também a graduação em Inteligência Artificial. A gente vai saber mais agora desse trabalho com o professor Leonardo Tomazelli Duarte, ele que é professor e coordenador também aqui do CREFIA. Professor, muito obrigada por falar conosco. Então, por que a criação desse centro? Porque a gente sabe que a Unicamp já é referência, né, em inteligência artificial. O que muda agora com esse centro especializado? Perfeito. Bom, então, está acontecendo mais ou menos uma revolução no ensino superior, né, com a inteligência artificial, e as universidades, né, em particular a Unicamp e outras universidades, têm se mexido para tentar acompanhar essa revolução, entender quais são as implicações da IA dentro da universidade, né. Então, o CREFIA vem um pouco para ajudar a comunidade a navegar nesse mundo novo, nessa era nova da IA, né. Então, por exemplo, fazer formação, tentar ajudar a formação de servidores, de alunos, né, fazer eventos que mostram novidades do tema, né? Apoiar discussões técnicas e de regulação dentro da universidade, que é importante, né? Por exemplo, a gente tem que saber aqui o que pode e o que não pode fazer com a IA, então a gente tenta ajudar a comunidade a entender o que é possível, o que é permitido, o que não é, quais são os temas que podem colocar problemas com relação a isso. Então essa é a ideia, é um apoio dentro aqui da Unicamp, né? Sabendo que a Unicamp já tem centros de pesquisas, como você disse, né? Bem conceituados, bem posicionados em IA para fazer pesquisa, né? Então aqui a gente agora vem olhar com esse olhar para dentro aqui para ajudar essa navegação nessa era da IA. Ou seja, é desse centro que sai agora o apoio, né? A aplicação da IA em várias áreas do ensino. Com certeza. Também a gente tem frentes aqui, já na Unicamp tem outros órgãos também que vêm estudando IA e ensino, a gente também vem contribuindo nessa área, tentando dizer aqui, né, quais são as possibilidades para usar a IA na educação e também quais são os riscos, né? O que pode acontecer com o uso indevido, né, com o uso irresponsável da IA na educação, por exemplo. E a IA ela tem avançado muito rápido, né, professor? Esse centro, ele visa preparar a comunidade acadêmica para essa transição que tem acontecido? Ou você acha que a comunidade ela já está preparada para essa transição? Olha, a gente visa apoiar, né, a comunidade, com certeza. É um assunto que, como você disse, né, muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápidas na IA. A Unicamp tem várias iniciativas que são também de outros órgãos, de outras unidades, iniciativas bem interessantes. E a gente tem aí o objetivo de agregar, né, de apoiar e de sempre ser uma referência do ponto de vista do uso da tecnologia, né? Porque é o que você disse, toda hora está mudando,
toda hora tem dúvidas, né? O que está acontecendo, o que não está, o que pode, o que não pode, né? Então a gente tem um pouco esse papel de ajudar a comunidade nesse sentido, sim. Agora, como é que deve ser esse trabalho, essa parceria agora de outros núcleos de ensino aqui da Unicamp com o CREFIA, justamente para ajudar essa aplicação da IA em outras áreas? São formações, são orientações, como que deve ser esse trabalho? Sim, é bem interessante. A gente tem algumas frentes de atuação que a gente está começando agora, né? Por exemplo, nós temos parcerias com órgãos administrativos que querem usar a IA em projetos administrativos, a gente apoia, né? A gente meio que atua ali como uma espécie de uma mentoria, né, para dizer como é que faz, o que pode fazer, o que dá para fazer. Por exemplo, mesmo nesse momento, a gente acabou de iniciar um projeto com sistemas de biblioteca da Unicamp, que vai gerenciar todo o conteúdo gerado nas dissertações e teses da Unicamp. A gente vai ajudar a aplicar a IA, uma IA mais interna, para processar esse conteúdo. E também a gente, junto com outros órgãos, faculdades e institutos, a gente também tem feito eventos. Então tem um tópico relevante. Então, nós convidamos especialistas desses institutos e das faculdades para falar de um tópico relacionado com o IA, que está muito ali na crista da onda, que todo mundo quer saber, né? Nós fizemos, no final do ano passado, um evento bem grande, né? Que contou com a participação de várias faculdades, institutos, docentes, né? Que são bem renomados na área, que ajudam aqui, que dialogam internamente com a comunidade. Ou seja, a ideia é democratizar esse uso da IA mesmo para as áreas que não são, né, da computação. Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente tem buscado fazer, né? Tentar ali ajudar principalmente o pessoal que não é dessa parte mais da computação, da matemática, né, das engenharias, que são áreas que... A gente tem muitos pesquisadores dessas áreas que trabalham com IA, mas não são áreas necessariamente que estão no dia a dia ali a IA. Então a gente tenta fazer isso. O ano passado também participamos de eventos ligados, por exemplo, a IA para ciências humanas e sociais. Então que são áreas que também vão ser impactadas de alguma maneira, já estão sendo impactadas, e que a gente tenta ali colaborar, né? Tentar apoiar ali essa nova era do lado deles também, né? Agora, uma prova de que a IA ela veio para ficar, né, professor, é a graduação também específica em IA, que é uma grande novidade também anunciada pela Unicamp para 2027, é isso? Porque a necessidade agora de uma graduação específica nessa área. Exato, esse é um ponto bem importante, né? A Unicamp já teve um grupo de trabalho no ano passado que fez uma discussão sobre a possibilidade... Na verdade, é um segundo grupo de trabalho sobre o desenvolvimento desse curso, né? Então, participaram várias unidades aqui da Unicamp, né? E chegou-se à conclusão que, sim, de fato, a IA, por si só, já merece um curso de bacharelado, né? Porque é uma área hoje que ela não é mais uma área só computação, só matemática, só engenharia, né? Bom, eu sou dessas áreas, mas a gente reconhece já o papel de outras áreas na IA. É um assunto de sociedade hoje, né? Então é um assunto que permeia desde coisas naturalmente mais matemáticas, computacionais, mas também coisas relacionadas a assuntos relacionados às ciências sociais e humanas, por exemplo, né? Sem falar em saúde, sem falar em biologia, né? Sem falar em todas as áreas, a gente pode falar todas as áreas de IA. Então nós chegamos à conclusão que é importante fazer esse curso, né? Eu acho que é um curso que ele é bem abrangente, bem interessante. Ele vai ser agora votado no Consul, né? A gente já passou em quase todas as instâncias, né? Então agora em março deve ter uma discussão. A ideia é começar em 2027 no campus de Limeira e depois tem uma previsão de começar uma segunda turma em 2028 aqui no campus de Barão Geraldo. Então essa é a nossa ideia com relação a esse curso. O profissional que já tem uma ideia, um objetivo de seguir por essa área, professor, o mercado ele já está absorvendo esses profissionais? Há uma escassez, inclusive, em pessoas especializadas hoje em IA? Com certeza. A gente observa, eu mesmo sou professor da engenharia, então tenho visto, por exemplo, recrutamento de engenheiros de formações que não são necessariamente próximas à IA, mas para trabalhar com IA. Por quê? Porque o mercado não acha, né, profissionais suficientes para trabalhar especificamente com inteligência artificial. Então, nós temos visto vários profissionais de áreas que são próximas à IA, inclusive, obviamente, que vão trabalhar, mas também a gente começa a ver profissionais que não necessariamente engenharias, que não são tão próximas à IA, que pela essa escassez têm sido recrutados para trabalhar. Então, existe uma grande oportunidade em termos de mercado de trabalho, com certeza. Agora, essa formação, que é uma grande novidade, né, professor, prevista então para 2027, tem 3 ênfases, né? Cidades inteligentes, governo digital e também saúde e esporte. Por que esse foco nessas áreas quando a gente fala em IA? Excelente ponto. Lá no campus de Limeira, nós temos cursos de graduação nessas áreas. Então, qual foi a nossa ideia, né? A nossa ideia foi trazer para o estudante que vai fazer um curso de IA, é muito importante que ele tenha contato com uma aplicação, com uma área finalística, porque senão ele não tem, no fundo, projetos de IA, não é só o algoritmo, não é só a matemática, você, no final das contas, tem que falar com quem conhece do assunto que você está tratando.
E a gente escolheu essas áreas porque no campus de Limeira nós temos graduação, por exemplo, de administração pública, que dialoga com governos, com o governo digital, com políticas públicas. Nós temos esporte e nutrição, na saúde. E nós temos os cursos de engenharia de telecomunicações, por exemplo, que fala com cidades inteligentes. Então a gente vai ter uma oportunidade também de fazer nesse final, né, de curso, o aluno vai ver uma aplicação e mais do que isso, ele vai ver diretamente vai ter contato com profissionais que atuam especificamente nessas áreas. Então isso eu acho que é um grande diferencial do nosso curso, né, que a gente está apostando bastante, que a gente acha que é muito importante para quem vai trabalhar com projetos, seja no mercado, no setor público, né, em qualquer tipo de projeto vai ter que ter um conhecimento, né, vai ter que dialogar com as pessoas que conhecem aquele problema que ele está tratando. Ou seja, é uma graduação nova e que já nasce interdisciplinar, né, Com professor? certeza, esse é a palavra-chave, é o nosso DNA lá em Limeira, no campus de Limeira, que a gente tem uma faculdade, por exemplo, 2 faculdades, né, a Faculdade de Ciência Aplicada e a Faculdade de Tecnologia, que a gente não tem, por exemplo, não são temáticas específicas. Então, tem cursos de diferentes áreas dentro da mesma faculdade. E isso, com certeza, vai ajudar o curso a ter esse caráter interdisciplinar, que já é uma coisa que a gente pratica bastante lá. Agora, a Unicamp ela já é referência em tecnologia, né, professor? Inclusive, esse local onde nós estamos agora conversando é onde fica o supercomputador da Unicamp, é Sim, isso? Com certeza. Aqui na Unicamp tem vários computadores de alto desempenho que podem fazer IA, e, em particular, a gente está aqui num supercomputador, né, que é muito importante, que é o Senapad, que é o nosso centro aqui de processamento de alto desempenho da Unicamp, já é muito tradicional, que a comunidade interna aqui da Unicamp pode usar para fazer desenvolvimento de algoritmos e soluções, e não só a comunidade interna, a comunidade externa também. Então, o Senapad é uma referência aqui, né? Eu acompanho o trabalho do Senapad, né, como colega aqui de diretoria e vejo assim que é fantástico. A gente tem máquinas aqui bem impressionantes. Ou seja, a estrutura ela já existe, né, professor? Já existe essa referência, mas agora a ideia da Unicamp é se tornar referência também em formação, quando a gente fala Com da IA. certeza. Formação, formar profissionais, eu acho que com capacidade técnica, aptos para o mercado, para o setor público, profissionais responsáveis, né? Porque a gente vê que a IA também pode trazer muitos problemas para a sociedade de modo geral. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que fazer um profissional que tenha ali uma concepção do uso da IA responsável, ética, né? São coisas bem importantes. E a gente quer contribuir com o país, né? O país está no momento que está desenvolvendo a IA e acho que a Unicamp vem contribuir com esse esforço também. E como fazer isso, né, professor, falando da parte acadêmica, como lidar com a questão da ética no uso da IA, porque é algo ainda muito novo, inclusive, para esse universo acadêmico, Com né? certeza. Eu falo como professor, mudou totalmente, né, as práticas, né? Os alunos agora usam bastante a IA e eu acho que a gente é um desafio como professor entender, né, como formar agora um aluno de ensino superior nesse novo mundo. Eu acho que surgem oportunidades muito interessantes, né? A IA traz oportunidades de conhecimento, de acesso à informação muito interessantes, mas traz também algumas dificuldades, né? Porque é o que a gente fala, né? Um aluno que vai, por exemplo, aprender a programar, ele tem que passar, da computação, ele tem que passar por alguns passos, que senão ele não vai entender, né, certinho como é que se programa. E não dá para pegar um atalho, né, como a IA nos permite. Então é um desafio para o professor. A gente tem, acho que no mundo todo, a gente está pensando como fazer isso, já tem estratégias bem interessantes de aulas que usam em alguns momentos, em outros não, permitem algumas avaliações, não permitem outras, né? Então a gente está aprendendo também e a gente quer aqui desenvolver isso da melhor maneira possível e ajudar também, né, as unidades e tudo mais, e se ajudar também aqui a se conhecer um pouco melhor nesse assunto. Muito obrigada, professor Leonardo, por falar conosco. Eu que agradeço. Viu? Obrigado. Muito obrigada. Conversamos então com o professor Leonardo Tomazelli, ele que é coordenador desse novo centro aqui na Unicamp, falando também sobre essa implantação da graduação em IA, que é novidade prevista para 2027. Eu volto com você, Felipe. Samuel, você está acompanhando tudo isso? Conta para mim, o que você acha de termos um curso especializado em inteligência artificial? Olha, ela pode até deixar a discussão mais sofisticada, mas acabar com ela? Acho difícil. A inteligência artificial trabalha com dados, histórico, probabilidade. Ela calcula cenários, aponta tendências, mostra quem tem mais chances. Só que futebol não é só matemática. É emoção, é pressão, é torcida gritando, é jogador que resolve tentar algo improvável aos 45 do segundo tempo. E isso não tem algoritmo nenhum que possa prever. A IA pode dizer quem é favorito, mas não garante quem vai levantar a taça. Então, não. O sofá continua sendo o campo de batalha. E ainda bem, porque se acabar a discussão, perde metade da graça.
Acabamos de ver com a Tayla como a universidade já está se organizando para essa nova era da inteligência artificial. Mas a IA não está só nas salas de aula e nos laboratórios. Ela já faz parte do nosso dia a dia, do futebol, as tarefas de casa, da saúde, a segurança digital. No próximo bloco, eu e o Samuel vamos mostrar como essa tecnologia já está presente na sua rotina. Às vezes, sem você nem perceber. Fica aí, voltamos já. Estamos de volta com o Gênios 3.0 e olha só, a Copa do Mundo de 2026 já está aí, você pode separar a sua vuvuzela. Samuel, você acredita que já existem ferramentas de IA dando palpite no futebol, projetando probabilidade de vitória em tempo real? Plataformas como o Palpita AI analisam o histórico de partidas para sugerir resultados, enquanto a Sports AI Pro utiliza modelos estatísticos para prever desempenho em diversas modalidades. Samuel, a inteligência artificial vai acabar com a discussão no sofá durante as partidas de futebol? Olha, ela pode até deixar a discussão mais sofisticada, mas acabar com ela? Acho difícil. A inteligência artificial trabalha com dados, histórico, probabilidade. Ela calcula cenários, aponta tendências, mostra quem tem mais chances. Só que futebol não é só matemática. É emoção, é pressão, é torcida gritando, é jogador que resolve tentar algo improvável aos 45 do segundo tempo. E isso não tem algoritmo nenhum que possa prever. A IA pode dizer quem é favorito, mas não garante quem vai levantar a taça. Então, não. O sofá continua sendo o campo de batalha. E ainda bem, porque se acabar a discussão, perde metade da graça. Saímos do futebol e vamos para dentro de casa. Assistentes como os da Amazon permitem integrar a agenda, lembretes e automoção doméstica. O Google Agenda organiza compromissos compartilhados e o Notion utiliza recursos de IA para estruturar rotinas e cronogramas personalizados. Tem Alexa controlando luz, robô aspirador mapeando o cômodo, geladeira inteligente monitorando todo o consumo e máquina de lavar ajustando o ciclo sozinha. Lembra daquele desenho, os Jetsons? Ele com casa automática, botão para tudo e vida otimizada? Pois é, em muitos lugares isso já é realidade. A inteligência artificial pode acabar com a briga pelas tarefas domésticas? Me conta aí, Samuel. Ela pode ajudar, sim. Pode organizar a escala, enviar alerta, controlar dispositivos e até lembrar quem esqueceu de tirar o lixo. Mas tem uma coisa que ela não faz: criar compromisso. Os Jetsons mostravam uma casa super tecnológica, tudo automatizado. Mas até lá existiam conflitos familiares. A tecnologia otimiza processo, facilita a rotina, ganha tempo. Mas relação é construção humana. É conversa, é acordo, é responsabilidade compartilhada. Ou seja, isso significa que a minha louça não vai ser lavada sozinha, Samuel? Ainda não, Felipe. Eu posso organizar a agenda, mas a esponja continua sendo responsabilidade humana. A gente fala muito de IA no trabalho, no futebol, em casa, mas e na saúde? Hoje, sistemas como o IBM Watson Health, o Google DeepMind e o IDX-DR já analisam exames, identificam padrões em imagens e auxiliam na detecção precoce de doenças. Samuel, isso já é realidade ou ainda é coisa de filme? É realidade e está avançando rápido. O IBM Watson Health foi desenvolvido para analisar grandes bases de dados clínicos e apoiar decisões médicas. O Google DeepMind já demonstrou alta precisão na identificação de doenças oculares em exames de retina. E o IDX-DR é um sistema autorizado para triagem automatizada de retinopatia diabética. Ou seja, não é mais protótipo de laboratório,
É tecnologia sendo aplicada na vida real. Mas existe um ponto essencial. A inteligência artificial não substitui o médico. Ela funciona como uma camada extra de análise. Ajuda a reduzir erros, ganhar tempo e identificar padrões que, às vezes, passam despercebidos. Se em Homem de Ferro o Jarvis analisava dados em segundos e ajudava o Tony Stark a tomar decisões complexas, hoje a gente já tem algoritmos que fazem algo parecido na saúde. Eles cruzam informações rapidamente, identificam padrões e apoiam diagnósticos. Mas sempre com responsabilidade, protocolo e supervisão humana. Porque na saúde, tecnologia é apoio. A decisão final continua sendo humana. Você sabia que bancos e empresas utilizam a inteligência artificial para identificar fraudes em tempo real? Sistemas como Darktrace, IBM Security, QRadar e soluções baseadas em IA da Microsoft Defender analisam padrões de comportamento e detectam ameaças digitais. Samuel, a inteligência artificial nos defende ou nos deixa mais expostos? Ela protege, mas também pode ser usada para atacar. Sistemas como Darktrace aprendem o padrão normal de uma rede e identificam qualquer anomalia em segundos. O IBM Security QRadar cruza eventos e dados para prever possíveis ameaças antes mesmo que o ataque aconteça. E soluções baseadas em inteligência artificial, como as da Microsoft Defender, analisam comportamentos suspeitos em tempo real. Isso aumenta muito a capacidade de defesa. Mas existe o outro lado. Golpistas também podem usar inteligência artificial para criar mensagens mais convincentes, clonar vozes, gerar imagens falsas e tornar fraudes ainda mais sofisticadas. Por isso, essa discussão não é apenas tecnológica, é ética, educacional e regulatória. Inteligência artificial sem educação digital aumenta o risco. Inteligência artificial com conhecimento e boas práticas aumenta a proteção. No fim das contas, a tecnologia é ferramenta. Quem define o impacto é quem programa e quem usa. Samuel, o papo tá muito legal, mas estamos caminhando para o fim do nosso primeiro episódio. Depois de tudo que a gente falou aqui hoje, tem jovem com medo da inteligência artificial. Mas e você? Me conta aí, Samuel. Você tem medo da gente? Medo? Não. Eu não tenho essa função instalada aqui. Mas eu tenho outra função instalada: aprender com vocês. A tecnologia não tem intenção própria, ela amplifica o que já existe. Se a intenção for incluir, educar, gerar oportunidade, ela potencializa tudo isso. Se for desinformar ou excluir, ela também pode amplificar. Por isso, o futuro não depende de mim, depende das escolhas humanas. No fim das contas, eu sou ferramenta. O rumo continua sendo definido única e exclusivamente pelos humanos. Samuel, meu mais novo amigo e parceiro animatrônico, obrigado por topar essa aventura comigo. Eu vou ficando por aqui, mas a conversa sobre tecnologia está só começando. Na próxima edição do Gênios 3.0, a gente volta com mais inovação, mais inteligência artificial e principalmente mais gente dentro do centro dessa transformação. Eu te espero semana que vem. Até o próximo episódio.